O livro de Mórmon é tido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como outro testamento de Jesus Cristo. Eles alegam ser o livro mais correto da face da Terra, apesar de ter sofrido mais de 3.000 mudanças doutrinárias nas, acho que 8 ou mais edições que sofreu. Bom, Thomas Murphy, ele ainda era membro da igreja ativo quando ele escreveu essa essay, por isso que ele fala, ele usa o termo nós mormons, né? Até o ano de 2000, eu diria, né? Cada vez que uma descoberta antropológica acontecia, né? Encontraram ruínas de uma cidade, né? Ou encontraram esses objetos. Eu lembro, como membro da igreja, que a gente ficava tudo ouriçado. É do livro de Mórmon. São populações do livro de Mórmon que estão encontrando, né? As ruínas das cidades que eles construíram, dos templos que eles construíram. A gente ficava tudo ouriçado, né? E até muito pouco tempo atrás, eu ainda via, de vez em quando, alguma notícia assim no Facebook, por exemplo, né? Que encontraram ruínas ou sei lá das quantas. Bom. Já havia, por parte dos antropólogos, aquela coisa de que é um absurdo um livro escrito, um livro que um povo, né? Que é o povo mórmon, alega ter sido escrito por povos que viveram nas Américas do ano 600 a.C. até 400 depois de Cristo. E esse livro menciona moedas, metalurgia, cavalos, cevada. Eles já totalmente ignoravam esse livro como sendo histórico, porque eles sabiam que esses produtos não existiam nas Américas nesse período de tempo. Só que a ciência, né? A ciência ela não é estática, né? As descobertas científicas, elas estão sempre crescendo, sempre em progresso. Não é uma coisa estática. Eu sei que esse livro é verdadeiro e acabou-se, né? tô só descontraindo um pouco. Então, assim, hoje em dia nós temos... O livro de Mórmon passou pela prova de fogo. Deixa eu reler aqui, porque eu achei maravilhoso. Eu deveria ter marcado aqui, né, para encontrar... ele passou pela prova de fogo antropológica... encontrei. Ele passou pela prova de fogo arqueológica, linguística. Egípcio reformado não existe. Arqueológica, linguística, genética, cultural e biológica. Ele não passou em nenhuma dessas provas. Eu vou repetir para você. O livro de Mórmon, meu Deus. O livro de Mórmon, ele passou pelo crivo da arqueologia, da cultura, da linguística e da biologia. Ele falhou em todos esses testes. O que acontece é o que me deixa tão indignada, que eu descobri isso aqui faz tempo, né? Eu só não tinha traduzido, mas eu já tinha falado com você sobre a origem do livro de Mórmon, que não é baseado em fatos históricos. Eu já falei isso milhares de vezes aqui, né? Ou centenas de vezes, né? Mas o que me irrita profundamente é o fato de que os 15, os 12 apóstolos e a primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias conhecem esse estudo. Eles têm conhecimento deste estudo, mas eles não falam para você. Como Thomas Murphy muito bem colocou aqui, né? Se você, como membro da igreja, quiser acreditar no teu testemunho espiritual do livro de Mórmon, no sentido de que as doutrinas que estão lá vêm de Deus, porque Joseph Smith foi inspirado quando ele criou o livro, tá tudo bem. É uma questão de honestidade da igreja, sabe? Chegar para você e fazer o que eu tô fazendo aqui, dividir com você esse estudo sério,
conduzido por vários profissionais, não um profissional, não um anti-Mormon que resolveu inventar a história da carochinha para dizer que o livro de Mormon não é verdadeiro. São profissionais sérios, de várias áreas da ciência. Então eles deveriam abrir para você o jogo e falar a verdade. Olha, irmãos, o livro de Mormon, ele não é baseado em fatos históricos, nunca houve lamanitas, nunca houve nefitas. Aquela história cheia de preconceito que nós contamos para você na igreja por tantas décadas, dizendo que, meu Deus do céu, dizendo que quando os nefitas caíram em iniquidade, eles foram amaldiçoados com a pele escura. Para que a semente dos nefitas branquinha, aqueles que estavam bem retos, bem justos, não se misturassem com a semente dos lamanitas, porque se misturasse, iriam ser amaldiçoados também. Essa é a base da tua igreja. É um grande alívio saber que nada disso aconteceu. E Thomas Murphy coloca essa observação aqui muito bem, né? De que a igreja precisa publicamente... eu vou ler de novo esse trecho rapidinho para você. Temos uma obrigação moral e ética de descontinuar essa visão das origens do índio americano e publicamente negar o ensinamento ofensivo de que a pele escura é uma característica física da maldição de Deus. Porque isso é doutrina mormon. Na Bíblia, não fala que Caim, que sei lá, que lá teve a pele escura e agora foi amaldiçoado. Não é. Dá uma olhada, dá uma lida. Isso é doutrina mormon, de que a pele escura é maldição de Deus. Isso veio da cabecinha, da mente fértil de Joseph Smith, porque na época que ele escreveu o livro de Mormon, havia uma grande... Eu já falei sobre isso aqui anteriormente. Havia uma grande movimentação entre as pessoas, dizendo que... né, querendo saber qual era a igreja verdadeira. Então, surgiu, inclusive, o Adventismo, surgiu na mesma época, no século XIX, tá? E o índio americano, a origem do índio americano era uma discussão que estava em alta na época em que Joseph Smith escreveu o livro de Mormon. Tanto que o livro de Mormon não é o único com essas histórias da origem do índio americano, tá? Você tem... Ai, agora eu esqueci os nomes, caramba. A visão dos hebreus. Ai, eu esqueci. Eu vou colocar os nomes de novo, tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo o nome de 2 ou 3 outros livros que têm o mesmo contexto que o livro de Mormon. Alguns desses foram escritos antes. Acho que os dois foram, eu não acho, eu tenho certeza. Os dois foram escritos antes do livro de Mormon ter escrito. E Joseph tinha acesso a esses livros na escola e em casa. Então era uma coisa assim que era moda na época, estava em alta, tá? Então os cientistas estão falando para você aqui, né? Não sou eu, não é a Vânia. Isso foi uma das coisas que mais me decepcionou quando eu comecei a pesquisar sobre a igreja, porque o livro de Mormon é a diferença entre ela mesma e outras igrejas, outras religiões. Jesus Cristo, quando ressuscitou, não veio nas Américas, querido. Não veio, pelo amor de Deus, né? Inclusive, ele não era muito bom de escrever, não, sabe? Porque quando ele coloca ali como é que fala, né? Quando ele descreve a visita de Jesus Cristo às Américas, ele usa o Sermão da Montanha, ele copia escrituras que estão no Novo Testamento. Então é muito revoltante uma igreja ter a cara de pau de se autoproclamar ser a única verdadeira sobre a face da terra. Apresentar um livro para você que foi inventado, que foi criado por um homem com 2 pedras do vidente na época, que também era algo muito comum, porque
caça a tesouros perdidos também chegava a ser uma profissão que não era bem vista pela sociedade, mas existia, né, essa profissão. Joe Smith, né, ele tinha as 2 pedras do vidente dele que ele usava para caçar outros tesouros e tirar dinheiro das pessoas, nunca achou tesouro nenhum. Nenhum. Ele colocava as 2 pedras no chapéu e colocava o rosto dentro do chapéu para bloquear a entrada de luz, tá? E ia ditando as palavras para os escreventes. Tem vários testemunhos de que era assim que ele fazia. Emma, Martin Harris, né? Eu acho que ele foi também um escrevente. E assim surgiu o livro de Mórmon, que as pessoas dizem que é tão bem escrito, né? Ai, que livro, né? Como é que alguém poderia inventar esse livro? É porque você não leu A Visão dos Hebreus e o outro que eu tô agora tá na ponta da língua, mas eu não lembro. E eu vou colocar na descrição do vídeo, porque se você pegar os 3 livros, tá? O livro de Mórmon, A Visão dos Hebreus e esse outro que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, o nome, eles são totalmente semelhantes. Você tem até dificuldade em saber de qual dos livros vieram determinadas frases, se você fizer um jogo assim, uma brincadeira assim, tá? Então, nós no Brasil não temos acesso a essa informação. Eu nunca tive. Então, eles fazem você acreditar que aquelas historinhas de ficção que estão lá no livro de Mórmon aconteceram de verdade, que Jesus Cristo apareceu nas Américas, que Deus amaldiçoou os lamanitas com pele escura, e que Deus também é preconceituoso, né? Porque daí os nefitas eram um povo belo e formoso à vista, os lamanitas repugnantes à vista, alguma coisa assim. Lê teu livro de Mórmon. Ele é recheado do preconceito do século XIX, como foi muito bem colocado aqui por Thomas Murphy. O livro de Mórmon aqui eu vou ler esse trecho. A partir da perspectiva científica, a origem do livro de Mórmon está melhor situada na América do início do século XIX. E o Gênesis Lamanita pode ser traçado historicamente ao ano de 1828. Aqui ele tá fazendo uma brincadeira, né? Ele tá ironizando porque é ridículo, é patético. Ai. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para você pegar o original da essay de Thomas Murphy. Você pode levar para alguém traduzir. Você não precisa acreditar em mim. Nenhum de vocês que está me assistindo não acredita em mim, não. E você que tem o testemunho do livro de Mórmon e gosta dele, mas também entende que ciência é algo inegável e que não tem como a gente viver sem a ciência, né? Porque a gente precisa dela para sobreviver. Você pode ainda encontrar um meio termo e pensar assim, então tá, então isso tudo veio da cabeça de Joe Smith, esse livro veio da cabeça de Joseph, então eu vou separar as doutrinas que eu gosto e vou vivê-las do meu jeito. E agora eu sei que Jesus Cristo que Deus não amaldiçoou ninguém com pele escura, como o livro de Mórmon afirma. Eu sei que isso saiu da cabecinha confusa e imatura de Joe Smith. Tá bom? Os fatos científicos estão aqui, eu dividi com você. E você decide, né? Você é o dono da tua vida, você é o dono da tua história, você é o dono do teu testemunho da veracidade do livro de Mórmon. E você não precisa brigar comigo, você tem que brigar com Thomas Murphy, com todos esses cientistas que estão citados no estudo dele. Porque eu não estou falando nada, eu só estou transmitindo o conhecimento dos gigantes, porque eu sou nada, eu sei de nada. Mas eu pego carona com eles e como fala aqui também na essay, a gente tem uma obrigação moral e ética de falar a verdade para as pessoas. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.